Graça e paz do Senhor Jesus, igreja. Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amados, ainda em pé, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo 25. Nós vamos ler o versículo 30. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos compartilhar algo aqui hoje que o Espírito Santo nos trouxe. Eu acredito que ainda não compartilhamos sobre isso aqui. Eu compartilhei numa outra igreja e senti a necessidade de trazer essa palavra para nós, como IBMI, amém? Como famílias, como lares edificados na rocha. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Aleluia. Vamos ler juntos? Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que nunca volta vazia. Ela sempre faz aquilo para o qual ela foi destinada. E nós te pedimos, Espírito Santo, autor desta palavra, nos dá a revelação além da letra, o entendimento além da letra. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, nos ajude a assimilarmos, a entendermos o que o Senhor quer nos ministrar. Que o Senhor nos faça discernir em que Espírito o Senhor nos visita nesta manhã. Fala conosco, Senhor. Tu tens liberdade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podem assentar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus amados, nós vamos compartilhar nesta manhã sobre algo que tem sido muito estimulado, principalmente nesse período de pandemia, que é o sentar-se à mesa, é o estar à mesa em família. E nós vamos agora passear um pouquinho nas escrituras para saber o que Deus nos fala sobre isso. Se isso é apenas um costume, se isso é apenas um hábito, ou se há algo além de um costume aprendido com os nossos antepassados ou com os nossos familiares, e até um costume que tem sido desaprendido, não é? Mas a palavra de Deus tem algo a nos falar sobre isso. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o princípio da mesa. Não sobre o hábito ou costume da mesa, mas sobre a mesa como um princípio bíblico. Pastor, existe isso na palavra? Vamos ver. Queridos, em Êxodo capítulo 25, o versículo que nós lemos aqui, é a primeira vez que a palavra mesa, ela é citada na Bíblia. É a primeira vez que ela é mencionada nas Escrituras. E aqui a mesa é apresentada por Deus a Moisés como um dos objetos que seria colocado no tabernáculo. A mesa fazia parte de um dos objetos sagrados colocados no tabernáculo. E vocês sabem que o tabernáculo foi o primeiro santuário de adoração coletiva instituído pelo próprio Deus. Aleluia! Então o tabernáculo foi o primeiro santuário de adoração coletiva instituído para se adorar ao Deus único, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. O primeiro objeto citado
dentre esses móveis do tabernáculo, é a arca da aliança. Quando você vai para o capítulo 25, nós temos lá, o primeiro móvel é a arca, em seguida com a tampa do propiciatório, que era o que fechava a arca. E a arca da aliança simboliza a aliança, o pacto, o compromisso, o propósito de Deus com o seu povo. A arca ficava em um lugar exclusivo chamado Santo dos Santos, separado por uma grossa cortina. E no lugar santo, dentre os objetos que ficavam no lugar santo e praticamente de frente para a arca, estava a mesa com os pães da presença. Diga, a mesa com os pães da presença. E eu quero só fazer uma observação aqui. Os egípcios, eles já utilizavam a mesa, mas não como é apresentado nas Escrituras e não como nós usamos hoje. Os egípcios usavam uma espécie de uma pedra colocada no chão para simplesmente colocar alimentos para que esses não ficassem no chão. A mesa para os egípcios foi usada de uma maneira rudimentar, mas aqui em Êxodo 25, a mesa é apresentada como um projeto de Deus e de acordo com as instruções dadas a Moisés, a mesa dada como instrução por Deus a Moisés é semelhante a essa mesa que está aqui, é semelhante a essa mesa que você e eu temos em casa. Olha que coisa interessante. A mesa já era usada de uma maneira rudimentar por outros povos. De uma maneira rudimentar, diferente. Mas a mesa, como nós conhecemos hoje, é exatamente o que está descrito aqui no capítulo 25 do Êxodo. A mesa nos dias de hoje, ela é parte central dos objetos da nossa casa. É ou não é verdade? Infelizmente, a mesa para muitos de nós se tornou apenas um objeto de decoração. Mas quando nós vamos para as Escrituras, a mesa é colocada como um princípio. E à medida que nós vamos passeando pelas Escrituras, nós vamos constatando isso. Que a mesa, ela não é apenas uma instrução isolada no tabernáculo. Ela não é apenas a instrução de um objeto usado de maneira isolada no tabernáculo. A mesa na Bíblia, ela é um princípio. Diga, a mesa na Bíblia é um princípio. E o que é um princípio? Um princípio é a base de uma conduta, que quando colocada em prática, produz um resultado abençoador na sua vida, na minha vida e na vida daqueles que nos cercam. Amém? Então, todas as vezes que nós observamos um princípio na Bíblia e que nós obedecemos esse princípio, nós somos abençoados e quem está à nossa volta também é abençoado. E a mesa instruída por Deus a Moisés, ela era feita de madeira de acácia, uma madeira praticamente não perecível. E ela era revestida de ouro puro, de ouro batido, para que fosse o mais durável possível. E naquela mesa tinham que ser colocados os pães da presença. Tem aí uma foto dessa mesa, onde era colocado os pães da presença. Eram 12 pães, feitos pela mais fina flor de farinha. Tinha que ser a melhor farinha do trigo. E ela era feita da fina flor de farinha. Eram colocados 6 pães de um lado, 6 pães do outro, e uma botija de azeite no meio. E aqueles pães representavam as 12 tribos de Israel.
representava a aliança, a provisão e o alimento de Deus, a bênção de Deus para as 12 tribos de Israel. Amém? E esse pão da presença, que está na mesa, ele aponta para Cristo. Diga, o pão da presença, que está até simbolizado aqui na mesa do Senhor. O pão da presença aponta para Cristo. Diga, o pão da presença aponta para Cristo. Assimile em nome de Jesus esse princípio. Aponta para Cristo, a provisão de Deus para o homem, a provisão do perdão, a provisão da reconciliação, a provisão da amizade com Deus através de Jesus Cristo. João 6,48, o próprio Jesus se apresenta como o pão da vida. Ele disse, eu sou o pão da vida. Aleluia! No versículo 51 ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Aleluia! Quem aqui já se satisfaz com esse pão da presença? Quem aqui tem esse pão da presença em casa? Quem aqui tem esse pão da presença no lar? Quem aqui tem esse pão da presença na família? Aleluia! E Jesus, como esse pão da presença, em várias ocasiões do seu ministério, nós vemos Jesus em volta da mesa. Quando nós vamos para os evangelhos, nós vemos várias situações do ministério de Jesus, Jesus em volta da mesa. Na casa de Marta e Maria, Jesus estava em volta da mesa. E ali foram aprendidas lições preciosas. Na casa de Zaqueu, Jesus está em volta da mesa em um jantar. E ali houve concerto. Aleluia. Na última ceia do Senhor Jesus com seus discípulos, ele está em volta da mesa. Aleluia. Quando ele ressuscita e que ele se encontra com alguns discípulos no caminho de Emaús, ele se dá a conhecer em volta da mesa. Aleluia. Olha o que diz Lucas 24:30. Jesus vai no caminho de Emaús e ele se encontra com os discípulos. Tira um pouquinho aí o texto. Ele se encontra com os discípulos. E aqueles discípulos estão pesarosos, porque não se falava em outra coisa, a não ser na morte de Jesus. Eles não sabiam ainda, ou não tinham a certeza, de que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus junta-se a eles no caminho de Emaús e pergunta sobre o que eles estão falando. E eles dizem, olha, só você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias aqui em Jerusalém, que Jesus, varão profeta, poderoso em palavras e obras, foi entregue pelos principais e sacerdotes à morte, e agora chegaram lá no sepulcro, e algumas mulheres dizem que ele não está lá, e que apareceram anjos para elas, dizendo que ele havia ressuscitado, mas não se tem ainda certeza acerca disso. E a palavra de Deus diz que eles não perceberam que era Jesus. Já estava entardecendo e Jesus vai caminhando com eles, mas eles ainda não perceberam que era Jesus que lhes falava. Porque quando nós estamos muito focados em um problema, a nossa preocupação nos consome tanto que às vezes nós nos esquecemos de que Jesus, independente dos problemas, das situações, das circunstâncias, continua ao nosso lado. Ele continuou ao teu lado nesse ano de pandemia. Ele continuou na tua casa nesses momentos difíceis. Ele continua caminhando ao teu lado. Então não permita que as preocupações com as coisas desta vida, as más notícias, te consumam ao ponto de você ficar insensível a essa presença. E a palavra de Deus diz que quando Jesus senta na mesa, Jesus parte o pão e abençoa.
Aleluia. Vamos ver o texto, versículo 30. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o lhe dava. Abriram-se-lhe então os olhos e o reconheceram. Aleluia! O que é que isso nos diz? Mesa como um princípio é lugar de revelação. A mesa como um princípio é lugar de aproximação. A mesa como um princípio é lugar de comunhão. A mesa como princípio é lugar de renovação da esperança. Aleluia. Pastor, e o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com você? O que é que isso tem a ver comigo? Saia do quarto e volte para a mesa. Saia da frente da televisão e volte para a mesa. Saia do corredor e volte para a mesa. Saia da escada, da varanda e volte para a mesa. Aleluia. Para com isso. Eu estou com pressa. Então eu vou comer aqui rapidinho na frente da televisão. Deixa eu comer aqui no meu cantinho, aqui no quarto. O Espírito Santo está dizendo, e mandou até uma chuva, ô glória. O Espírito Santo está dizendo para alguém aqui. E que bom que tem homens aqui nesta manhã. Porque homens, o lugar de vocês como sacerdote não é na frente da televisão enquanto você come. O seu lugar como sacerdote é na mesa. Homens, mesa é lugar de sacerdote. Homens, mesa é lugar de exercer a liderança espiritual que Deus te confiou. Mulher, volta a preparar a mesa. E você, homem, volta para a mesa. Você não é dos homens das cavernas, nem está no tempo dos trogloditas. Você é um homem remido e redimido pelo sangue de Jesus. Você tem uma missão. Se você casou, você tem uma missão. Você é sacerdote de um lar. Você é aquele que alimenta, não só fisicamente, você alimenta espiritualmente a sua família. Para de esperar que a tua esposa faça tudo. Para de esperar que tudo esteja pronto e você só se servindo. Ei, querido, você como sacerdote nessa mesa é o que serve, é o que alimenta, é o que abençoa, é o que ministra. Tem homem de Deus entendendo essa palavra aqui hoje. Aleluia. Tem homem de Deus entendendo essa palavra. Eu quero que você erga a mão se você é sacerdote. Em nome de Jesus, recebe a unção de Deus para reunir a tua família novamente em volta da mesa. E entenda, todas as vezes que você se reúne em volta da mesa com a sua família, o pão da presença está ali. E o Espírito Santo tem liberdade para atuar nos corações. Pode ser a comida mais simples. Volta para a mesa. Essa comida mais simples vai se transformar em um banquete. Aleluia. E mesa não é lugar para você estar cobrando filho. Mesa não é lugar para você estar reclamando da mulher. Mesa é lugar de alegria. É lugar de elogio, é lugar de afeto, é lugar de comunhão, aleluia. Então, querido, querida, comece hoje, comece com o que você tem, aleluia. Prepara a mesa, olha para quem está perto de você e diz, prepara a mesa. O pão da presença vai se manifestar na tua casa. Volta para a mesa. Deus está dizendo para alguém aqui hoje, prepara a mesa, sai da frente da televisão, sai de dentro do quarto, para de comer sozinho, sozinha na cozinha. Prepara a mesa e te prepara para o manifestar do pão da presença. Lá em casa, nem todo dia nós podemos nos assentar
todos juntos ao mesmo tempo na mesa. Mas tem dias que nós não abrimos mão disso. E eu preparo a mesa mais bonita. Boto lá o jogo americano, ou boto o suplá. Preparo tudo. E quem quiser, pode procurar Maria, Nádia. Elas vendem material de decoração de mesa, de arrumação da mesa. Então nós preparamos, sexta-feira mesmo, eu digo sexta-feira, nós estamos aqui juntos, preparei a mesa linda, peguei as melhores xícaras, coloquei na mesa. Fiz aquela farofa de cuscuz, né? Gostosa, bolinho. Querido, ainda que seja um pão com manteiga. Coma, tomando café ali, como se fosse um banquete. Jesus, se assente aqui. Jesus, se assente aqui. Uma certa senhora disse que uma filha contando, que quando o pai se separou da mãe, ela continuou botando a mesa. E ela disse que ao invés de 3, eram 4. Ela sempre colocava para uma quarta pessoa. Ela disse: mãe, mas por quê que você coloca para uma quarta pessoa se o pai não está mais aqui? Ela disse: mas o pão da presença está. O pão da presença está. Olha que discernimento. Olha que sabedoria. E naquele momento de crise foi o tempo que eles mais prosperaram. Hoje ela e o irmão são 2 líderes grandemente usados por Deus no Brasil e fora do Brasil. Traga o pão da presença para a sua mesa, querido. Traga o pão da presença para a sua mesa, querida. Ainda que seja só você em casa, prepara ali, só você. Jesus, senta aqui. Você que é solteira, Jesus, senta aqui. Eu profetizo que em breve vou estar aqui com o meu marido. Você que quer ter filhos, prepara a mesa. Jesus, te assenta aqui, pão da presença. E em breve nós vamos estar aqui como uma grande família. É assim. Ato profético não é fazendo um ritual maluco, que você não sabe de onde vem, só porque alguém disse que você vai fazer, que vai dar certo. Sabe o que é ato profético? É cumprir os princípios da palavra. O verdadeiro ato profético é quando você cumpre os princípios da palavra. E ele não é homem para mentir. E não é filho do homem para se arrepender. Entenda, assentar-se à mesa é um importante passo para restaurar relacionamentos. É um importante passo para cultivar relacionamentos saudáveis, duradouros. É um importante passo para cura emocional, para motivação. Aleluia. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Aleluia. Então entenda, aquela mesa que você tem em casa, ela não é só um objeto de decoração. Presta atenção. A mesa que você tem em casa, ela é uma ideia de Deus. Quem teve a ideia da mesa? Diga Deus. Quem teve a ideia da mesa? Deus. Então a mesa é uma estratégia do Espírito Santo para reaproximação. A mesa é uma estratégia do Espírito Santo para fortalecer vínculos. A mesa é uma estratégia do Espírito Santo para que você e a sua família recebam a bênção de Deus. Aleluia. Então, a sua mesa mais bonita não deve estar preparada para estranhos. A sua mesa mais bonita deve estar preparada para a sua família. Aleluia. A mesa também, queridos, é um lugar de aceitação. Diga, mesa é um lugar de aceitação. Nós somos feitos para a comunhão com Deus. Deus, como pai de uma grande família, Ele tem a alegria de ver os seus filhos em volta da mesa. Por isso que quando nós nos reunimos para cear, tem sempre uma mesa. E nessa mesa tem pão.
E nessa mesa tem o cálice. Aleluia. Isso aqui é um símbolo do que foi dado a Moisés lá no Êxodo. E percorrendo toda a Bíblia, nós vemos a mesa presente como esse símbolo da comunhão. E esse pão da presença, que é Cristo, nos chama a essa reconciliação e a essa comunhão de filhos. Todas as vezes que você vem para a ceia do Senhor, você está profeticamente vindo à casa do seu Pai, se encontrando com a sua grande família e participando profeticamente da mesa de Deus, como parte dessa família. Aleluia. Então, Salmo 23, verso 5, olha o que aqui diz. Vamos ler juntos? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Faz o meu cálice transbordar. Quando nós lemos aqui esse versículo, e gostamos muito do Salmo 23, quando a gente lê esse versículo, parece que vem aquela ideia de pirraça, ou uma vingançazinha. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Sou melhor que você. Olha aqui, olha, o que é que Deus fez comigo. E você tá aí. Não é nada disso, queridos. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso significa que através de Cristo, você tem um lugar na mesa de Deus. Através de Cristo, você é aceito por Deus. E o inimigo só vai ficar olhando de longe. O inimigo vai olhar de longe e vai reconhecer que os planos que ele tinha para você não deram certo. E que o que Deus planejou a teu respeito não foi frustrado. Aleluia! O que o Salmo 23, versículo 5 quer dizer isso? Você é aceito por Deus. E os teus inimigos, Satanás, os demônios, vão ter que reconhecer que os planos, as investidas, os levantes contra você faliram. Caíram por terra, não deram em nada. Mas o que Deus planejou a teu respeito, isso sim se cumprirá. Aleluia! E a palavra de Deus diz, porque eu sei que Ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. O interesse do inimigo é manter alguém afastado. O interesse do inimigo é manter alguém desigrejado. O interesse do inimigo é manter alguém se sentindo bastardo. O interesse do inimigo é manter alguém se sentindo rejeitado, se sentindo sem pertencimento, se sentindo só, se sentindo humilhado, se sentindo abandonado, se sentindo órfão, se sentindo maltratado, se sentindo incompreendido. Até que vem o inimigo e dá a cartada final. Não tem mais jeito para você, tira logo a sua vida. Você não tem importância nenhuma nessa família. Você só está perdendo tempo com essa família. Você é um estorvo para essa família. Tira logo a sua vida. Só assim você vai ter paz. Ei, essa mentira cai por terra hoje, em nome de Jesus. E quando essas situações acontecem, que nós vamos para a Bíblia, nós descobrimos que assim como alguém se sentia, tinha um personagem na Bíblia que se sentia assim também. E o nome dele era Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul.
Como vocês sabem, Jonatas era muito amigo de Davi. E quando os dois, ainda jovens, e Jonatas ainda era vivo, eles fizeram um pacto de amizade um com o outro. Que se algo acontecesse a um deles, ou a família de um deles, um cuidaria do outro. Um cuidaria da família do outro. E quando Davi se estabelece no reino, Saul morreu, Jonatas morreu, Mefibosete, nos braços da sua babá, correndo dos inimigos dos filisteus, cai e é atropelado por uma carroça e tem os dois pés ficam aleijados. Ele é enviado para Lodebar, um lugar chamado Terra do Esquecimento. E lá ele passa a viver longos anos da sua vida, num estado de privação, de solidão, e quem sabe até medo de ser descoberto, porque era costume de que quando um rei assumia o reino, que não era da sua linhagem, ele mandava matar todos os familiares da linhagem do rei que lhe antecedera. E quem sabe se Mefibosete não vivia apreensivo, com medo de que algo ruim ou pior, porque ruim ele já vivia, de maneira ruim ele já vivia, que algo pior lhe acontecesse. E Davi se lembra, Davi lembra da aliança, do compromisso que ele havia feito com Jonatas. E ele pergunta: será que existe alguém da família de Jonatas ainda vivo, para que eu use com essa pessoa de benevolência, de misericórdia? E aí falaram de Mefibosete, filho de Jonatas. Ele disse: traga Mefibosete à minha presença. E quando Mefibosete chega diante de Davi, Davi pergunta: és tu, Mefibosete? Ele diz: eu sou apenas um cão morto, meu senhor. Que Mefibosete o que? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. O senhor está falando apenas com um cão morto. Tem gente que a estima está tão baixa, que se sente assim como Mefibosete, como um cão morto. E parece que no passar dos dias, é como se as forças estivessem sendo minadas. A guerra vai ficando tão travada, que parece que a única opção é desistir. E a pessoa vai se sentindo como se as forças estivessem sendo sugadas. E a estima vai lá para baixo. Mas olha qual foi a resposta de Davi para Mefibosete. 2 Samuel 9:7. Então Davi lhe disse: não tenha medo. Aleluia. Deus também está falando para alguém aqui. Não tenha medo do seu amanhã. Não tenha medo do dia de amanhã. Não tenha medo do futuro. Porque serei bondoso com você. Por causa de Jonatas. Por causa de alguém que orou por você. Por causa de alguém que jejuou por você. Por causa de alguém que intercedeu por você. Você está aqui hoje ouvindo essa palavra. Aleluia. Você está aí na sua casa ouvindo essa palavra. E Davi continua: porque serei bondoso com você. Por causa de Jonatas, seu pai, vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai. E você sentará sempre à minha mesa para comer. Aleluia! Mesa também é lugar de restituição. Aleluia! Então, quando, eu vou te dar uma dica aqui. Quando uma pessoa se sentir indesejada, quando uma pessoa se sentir rejeitada e sem valor, faz uma coisa. Leva essa pessoa para a tua mesa. Convida essa pessoa para tomar um café com você, para fazer um lanche com você. Dê dignidade a essa pessoa. Pode ser que alguém na sua família esteja precisando disso.
Pode ser que um vizinho seu esteja precisando disso. Pode ser que um irmão seu aqui na igreja esteja precisando disso. Ah, pastora, nem pode nessa pandemia. Nem pode, mas você já teve tanta oportunidade, não é? Mas com os seus você pode. Então, nesta manhã o Espírito Santo está dizendo: volte para a mesa. E aqui está a beleza do Evangelho. A mensagem da mesa do Senhor. A mensagem desta mesa que está aqui diante de nós. A mensagem da mesa na ceia do Senhor é: você é aceito. Você aceita, Georgina. Você aceita, Edinaldo. Você aceita, Manuelito. Você aceita, Cristiane. Você agora faz parte da minha família. E você que está em casa, entenda uma coisa. A mensagem da mesa, que também é para você, diz isso. Não importa o teu passado. O que passou diz respeito apenas a algo que você fez. Mas o que você fez não diz quem você é. O que diz quem você é o que Cristo fez por você. Aleluia. O teu passado não diz quem você é. O teu passado diz o que aconteceu com você. O teu passado diz o que você fez. Mas quem diz quem você é o que Cristo fez por você. E o que Cristo fez por você te garante que você é nova criatura. Te garante que você é filho. Te garante que você é aceito. Te garante que você tem liberdade para participar da mesa de Deus. Aleluia. A mesa diz: não importa se não deu certo. A partir de agora, vai dar certo. Aleluia. Apesar dos erros, apesar dos fracassos, apesar das frustrações, Deus, por meio de Jesus Cristo, te dá a oportunidade de um novo começo. E a mesa é uma oportunidade para um novo começo. Aleluia. Então, do tabernáculo, passeando por toda a Bíblia, até chegar em Apocalipse, nós vemos a mesa como um princípio. Aleluia. Apocalipse 19:9 diz: bem-aventurados, felizes os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A ceia acontece aonde, queridos? A ceia acontece aonde, queridos? Na mesa. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Do Êxodo ao Apocalipse, a palavra de Deus traz o princípio da mesa. E quando nós chegamos em Apocalipse 3:20, Jesus, ele faz uma proposta de amor. Ele diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. A ceia acontece aonde, queridos? Na mesa. Aleluia. Há um convite de Jesus para você nessa manhã. Se ele ainda não entrou na sua vida, se ele ainda não é teu único e suficiente Senhor e Salvador, ele está dizendo para você: eu estou à porta do seu coração, à porta da sua casa, e estou batendo. O que é que você vai fazer? Vai convidar Jesus para entrar ou ele vai ficar do lado de fora? Quem aqui já convidou Jesus para entrar? Aleluia. Então fica de pé. Porque se você convidou Jesus para entrar,
o pão da presença já está na sua casa. Se você já convidou Jesus para entrar, prepara a mesa. Se você convidou Jesus para entrar, volta para a mesa com a tua família. Volta para a mesa com o teu cônjuge. Volta para a mesa com os teus filhos, com o teu filho, com a tua filha. Volta para a mesa. Aleluia. Como você vai responder a esse convite nessa manhã? Quem aqui entendeu o princípio da mesa? Aleluia. Quem aqui hoje decide voltar para a mesa? Aleluia. Quem quer o pão da presença? Aleluia. Quem quer a manifestação do pão da presença? Então nessa hora coloque a mão no seu coração e consagre. Consagre aquela mesa que você tem na sua casa. Aquela mesa não é um objeto de decoração. Aquela mesa é uma estratégia do Espírito Santo para restaurar a comunhão, para restaurar relacionamentos, para fortalecer vínculos, para curar a alma de alguém. Aleluia. Pai, obrigada por nesta manhã nos ensinar acerca do princípio da mesa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor chegou até nós com esta palavra nesta manhã. E nós te pedimos perdão se temos estado em falta com esse princípio. E dizemos ao Senhor que nós nos arrependemos. Às vezes fazemos tanta questão de sentarmos à mesa com estranhos e temos negligenciado a mesa que o Senhor nos deu. Às vezes preparamos mesas tão bonitas para quem tem tão pouco de nós e negligenciamos aqueles que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor perdoe a nossa falta de entendimento. Que o Senhor perdoe a nossa negligência. Que o teu sangue, Jesus, nos lave. E nós oramos, ó Deus, nesta manhã, para que sacerdócios sejam restaurados na mesa. Nós oramos para que o sacerdócio que o Senhor confiou aos teus filhos que aqui estão, no culto presencial e no culto online, que o sacerdócio dos teus filhos seja restaurado na mesa. Nós oramos em nome de Jesus para que o pão da presença se manifeste novamente à mesa de cada um de nós, no lar de cada um de nós, na nossa família, casamento. Senhor, em nome de Jesus nós dizemos: Jesus, tu és bem-vindo em nossa casa. Jesus, tu és bem-vindo em nosso lar. Jesus, assenta-te à nossa mesa. Diga: Jesus, assenta-te à minha mesa. Assenta-te à mesa da minha casa. Tu és o convidado de honra, pão da presença. Aleluia ao teu nome. Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é digno. Que a sua casa, que o seu lar, que a sua família se alimente continuamente do pão da presença, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus.